A vida e a origem do José Antônio da Silva é fundamental para entender o trabalho e o percurso dele na vida, né? Ele nasceu de uma origem muito humilde. Ele era camponês no interior de São Paulo, numa comunidade inteiramente rural, quase analfabeta. E ele descobre, assim, de jovem, uma paixão pela arte. Ele fala, né, que é uma história que ele conta, que ele começou desenhando em folha de café, que é o único material que ele tinha à mão. Ele era muito reprimido pelos pais, né, principalmente pelo pai. Ele não queria que o filho fosse artista, não deu nenhum tipo de apoio. Mas ele continuou, né, fazendo coisas com cartão, com material que ele achava. No ano 1946, o José Antônio da Silva se apresenta a um salão de pintura que é feito na nova Casa de Cultura de São José do Rio Preto, a cidade mais perto. Ele junta umas telas, pinta, sem nenhuma formação, apresenta essas telas e ele é recebido pelo júri, que eram os grandes críticos intelectuais da cidade de São Paulo, como a grande descoberta. Eles falam, pintor à vista, esse é o verdadeiro artista brasileiro. Eles se abraçam ele com paixão e achando que era a grande descoberta. Daí para frente, ele passa a ser um artista muito reconhecido, muito apoiado pelo sistema. Ele participa das primeiras bienais de São Paulo. Primeira Bienal, ano 51, ele ganha o prêmio de adquisição no júri feito pelo diretor do MoMA de Nova York. Quer dizer, ele foi de uma origem completamente invisível, humilde, para passar a ser um dos artistas brasileiros mais reconhecidos e mais bem-sucedidos. E esse sucesso durou bastante tempo, né? Mas no momento, uma edição, ele é recusado, ele não é convidado mais. Ele fica bravíssimo com essa notícia e isso incorpora nos trabalhos. Tem vários trabalhos, por exemplo, que são autorretratos, que ele está assim, censurado e ele escreve na própria tela: olha, eu fui censurado, esse povo da Bienal, eles são chatos, eles não entendem o Brasil. Tem outros trabalhos onde ele coloca o júri da Bienal enforcados, assim, com uma justiça divina, e vem Deus para mandar eles para o inferno. Quer dizer, ele realmente viveu essa rejeita de uma forma muito profunda a nível pessoal, mas ao mesmo tempo ele faz uma leitura política disso. Ele fala que ele representa o Brasil autêntico, que essas élites metropolitanas, que eles são muito vendidos para o estrangeiro. Quer dizer, a gente começa a ver uns debates que são muito atuais. O José Antônio Silva foi muito famoso na época, né? Ele participou da Bienal de Veneza, quer dizer, ele realmente representava uma certa imagem do Brasil, diferente da imagem da arte concreta, abstrata, por exemplo. Era um pouco dois lados da moeda. E essa cultura caipira também faz parte disso, né? Quer dizer, é também uma cultura que foi um pouco marginalizada dentro dessa cultura oficial. Então, acho que, por um lado, essa releitura a mais ampla da história da arte brasileira, ela é uma figura fundamental nessa história. E agora que tem artistas, tem a maior abertura nas instituições e no mercado de arte para artistas autodidatas brasileiros, acho que o José Antônio Silva é um exemplo de alguém que realmente conquistou o sistema, né? Que conseguiu um espaço que ele defendia. Ele criou o Museu de Arte Popular na cidade dele, quer dizer, ele realmente era um pouco um porta-voz da importância do Brasil reconhecer essas tradições autodidatas e essa cultura popular.
Abrimos a temporada Brasil na França com uma grande exposição no Museu de Grenoble do Antônio da Silva. E foi imediato sucesso tanto no público quanto na crítica especializada. Foi uma exposição que consagrou um artista brasileiro desconhecido na Europa, inclusive houveram algumas matérias que o chamaram de o Van Gogh brasileiro, por uma questão até do trabalho, da técnica que ele utilizou na época. Mas o que mais me deixou feliz em ter realizado essa exposição no continente europeu foi levar um artista desconhecido para um museu importante como o Museu de Grenoble, onde nós temos, dentro deste museu, um dos acervos mais importantes da arte brasileira. E hoje a exposição está aqui, no Iberê, no meu país, no país do José Antônio da Silva, no país que ele amava tanto, que ele insistia que representava. O Silva é o Brasil e o Silva é um pintor como poucos nós temos no mundo. Desde menino fui acompanhando o trabalho dele e eu estou muito feliz aqui de estar podendo colaborar com essa exposição, emocionado de ver esse trabalho lindo nesse prédio incrível, com essa iluminação natural maravilhosa. Eu estive na França, no Museu de Grenoble, onde a exposição começou e de fato essa montagem aqui está muito especial. Mais uma vez, feliz de estar podendo colaborar para essa exposição tão importante. Eu, quando estudante de artes plásticas na Universidade de São Paulo, eu conheci o Silva. A minha família era de uma cidadezinha do interior de São Paulo chamada Ariranha e o Silva era de Sales de Oliveira, próximos. Ele deu vida e deu voz àquela paisagem, e principalmente o Silva, para mim, é um pintor de uma importância incrível, porque ele pinta a passagem da mata para a lavoura. Quer dizer, ele foi um trabalhador do campo, a família dele trabalhava no campo, ele próprio foi um agente dessa transformação da paisagem. E é tão bonito como ele, de trabalhador e agente da transformação, ele passa a um intérprete e dá expressão artística a essa transformação da paisagem. Não significa, para ele, acho que não seria o fato de dar vida à natureza, mas de tornar viva a pintura. Não imitar a vida da natureza, porque a pintura do Silva é viva, viva como a natureza. Isso ele dizia também. E por um momento ele deixa então de ser o Silva, paciente, aquele que sofre as condições do seu meio e para se transformar num agente, né? Por meio da arte, da pintura. Isso eu acho maravilhoso.